E aí a gente passa para o domingo, Edu. Domingo teremos o confronto que a gente pode chamar dos recuperados no Campeonato Brasileiro. O Botafogo começou o campeonato perdendo para o Cruzeiro, 3-2 no Mineirão, e o Bahia começou perdendo para o Internacional, 2-1 no Beira-Rio. E aí depois as duas equipes pegaram um impulso no campeonato que começaram a desenvolver uma recuperação muito boa, né, Edu? E agora se enfrentam nessa quinta rodada do Brasileiro. Não, sem dúvida, Matheus. E olha que a equipe do Bahia, né, também teve uma certa impaciência ali no começo, ainda mais perder a final do Campeonato Baiano ali com Vitória, né? Aquilo deu uma certa estremecida, né, na relação da torcida com o Ceni, mas agora parece que as coisas estão caminhando um pouco melhor. E do lado do Botafogo, a mesmíssima coisa, né? O Botafogo que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, e a gente tem até também uns números aí para mostrar, umas telas, né? Primeiro, a gente pode começar pela questão da equipe do Botafogo, que como mandante não está perdendo. Essa é a questão das duplas de ataque. Também é uma discussão interessante sobre a questão do Botafogo, né? Porque mesmo sem o Tiquinho, o ataque do Botafogo está funcionando, né? Essas são as duplas de ataque que começaram os jogos das 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Você vê que em 2 delas tivemos o Tiquinho, né? O Tiquinho está fora. E aí, nesse último clássico contra o Flamengo, teve a questão do Eduardo jogando ali com o Júnior Santos, que deu muito certo. Então, isso é uma coisa interessante aí para a torcida do Botafogo. E aí sim, os números como mandantes, né, do Botafogo, que ainda não perdeu ponto como mandante na competição. São 3 gols marcados em casa, tem tomado meio gol por jogo, né? E dos 6 pontos que disputou em casa, ganhou os 6. Enquanto do outro lado, né, do tricolor baiano, a questão está um pouco mais complicada. O Bahia precisa começar a somar pontos como visitante também. Somar pontos como visitante. O Bahia nos jogos fora de casa, nos últimos jogos fora de casa, Elton, tem levado 2 ou mais gols. Por outro lado, tem ressurgido das cinzas um Everaldo que a torcida do Bahia talvez nunca tenha conhecido. Vai ser um confronto bastante interessante, hein, Elton? É interessante de vários pontos de vista, né? Porque, primeiro, essa questão do Botafogo. Eu acho que é o reencontro com a identidade que eu acho que o John Textor encontrou no ano passado com o Luiz Castro, até a saída do Luiz Castro. Ficou esse hiato e chegou o Arthur Jorge, que não é o Luiz Castro e não é o Bruno Lage, que eu acho que nesse caso o Bruno Lage chegou para ser um técnico para dar continuidade ao trabalho do Luiz Castro. Mas aí quando começou a ser mais autoral, as coisas desandaram. Eu acho que a gestão do vestiário também pesou bastante. E aí o Botafogo acabou desandando. Mas o Arthur Jorge, ele traz elementos que esse elenco do Botafogo mais reforçado, principalmente com o Jefinho e Luiz Henrique, né? Que eu acho que o Botafogo tem os 2 melhores pontas do futebol brasileiro jogando juntos. Juntos. Você tem pontas aí bem interessantes no futebol brasileiro, mas jogando juntos, quando esses caras encaixarem, vai fazer muito barulho. São 2 jogadores acima da média. E eu acho que o Botafogo vai reencontrando essa identidade, e eu acho que o Arthur Jorge ele vai conseguir incorporar isso um pouco mais. E até, Ricardo, eu estava relembrando, né, que em dezembro do ano passado, eu estive no seu país, né, eu estive em Portugal, eu vi um jogo do Porto contra o Shakhtar pela Champions League, e depois fui ver o jogo do Braga contra o Farense, né? Aliás, é uma experiência maravilhosa quem puder ir no estádio do Braga. E eu vi o time do Arthur Jorge jogar, e meses depois nem imaginava que ele estaria aqui no Brasil treinando um clube brasileiro, né? Era um time, né, que em casa era aquela questão, olha, independentemente do adversário, a imposição precisa ser nossa. E eu acho que é isso que ele vai trazer para o Botafogo, né? Que é um time que vai tentar, em casa, ser o diferencial, como foi com o Luiz Castro durante boa parte da sua gestão. Então, acho que vai ser interessante ver esse Botafogo se comportar agora no Engenhão como dono da casa e como o time que vai ser aí, tentar ser o time a ser batido, contra o Bahia, que também vai ter que mostrar um pouco mais, né, de repertório, principalmente quando atua longe de Salvador. Estava olhando aqui os números, né, e eu acho que essa tabela do Campeonato Brasileiro ainda é incipiente, mas traz coisas bem interessantes para se olhar, né, e olhar também
o retrospecto dessas equipes ao longo da temporada, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro ele muda muito a forma de como você observa essas equipes. O Bahia teve um tropeço no início da temporada contra o River do Piauí, jogando num campo bem pesado e não conseguiu achar um repertório suficiente para vencer uma equipe de quarta divisão, né, jogando pela Copa do Nordeste. E depois o Bahia enfrentou o mesmo cenário contra o Fluminense na Fonte Nova, com um adversário muito superior, e conseguiu virar a partida e vencer o jogo. O Rogério Ceni ele aprende com lições, né? E eu acho que nesse caso, ver o Bahia fora de casa contra um adversário que tem características diferentes da do Internacional e do Vitória, né? O Vitória tem um confronto local, mas eu acho que o Internacional também, com o Kudê, joga diferente do Botafogo, ver como o Bahia vai se adaptar a esse tipo de cenário. E aí, Matheus, entra o Everaldo, né? Que tem sido titular, foi titular pelo menos nos últimos 2 jogos, e esse Everaldo é o Everaldo, o 9 que normalmente não fica fixo agora, né? Joga muitas vezes como ponta. O Rogério até tentou tirar essa pecha dele, né? Não, ele não é um ponta, ele é apenas um atacante que se movimenta lateralmente para abrir espaço. Temos um quarteto que finaliza bastante, né? O quarteto de meio. Tem um parceiro ali que é o Tassiano, que muitas vezes ocupa esse espaço, fez o gol, né, contra o Criciúma. O Botafogo também precisa olhar para esse lado, porque é um time que hoje ganhou a consistência defensiva, porque voltou a ter linha de 4, né? O Thiago Nunes começou a temporada usando Danilo Barbosa como terceiro zagueiro, depois acabou desfazendo essa linha de 3, a saída de 3, né? Voltou a ter uma linha de 4 jogadores e 2 meio-campistas mais fortes fisicamente. Eu acho que vai ser um embate interessante, porque com o Cauli e com o Everton Ribeiro, os volantes adversários têm trabalhado bastante nesse início de temporada, mas é um Bahia ainda que precisa mostrar que fora de casa pode ser tão envolvente como tem sido na Fonte Nova, né? Que tem sido o seu reduto. Algo que o Botafogo quer reconstruir, né? Trazer de novo o Engenhão como a sua fortaleza, como o lugar onde quem entra lá, né, que no primeiro turno era assim, essa história, né, caiu no tapetinho, festa pro Botafogo. Eu acho que é o que o Arthur Jorge também está tentando trazer, como fez no Braga, né, na sua passagem espetacular pelo Braga. E, inclusive, há uma preocupação ronda a torcida do Botafogo sobre a renovação do contrato de Tiquinho, que é até o final do ano com o time do Botafogo. Informações apontam que o contrato do Tiquinho tem uma cláusula de renovação automática caso ele jogue 60% dos jogos do Botafogo no ano. Então a gente vai aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Fazendo uma análise na beira do gramado, Ricardo Oliveira Duarte, você que é um grande fã dos trabalhos dos técnicos, o que é que você tem a dizer sobre o confronto Rogério Ceni e Arthur Jorge? Difícil. Arthur Jorge está a fazer um ótimo trabalho que poderá surpreender muita gente que não acompanha assim há tanto tempo ou tão perto o trabalho dele. E isso é normal, um técnico que estava em Portugal. Mas podemos ir mais a fundo em Arthur Jorge mais daqui a um pouquinho. São 2 times que gostam de ter a bola, não é? 2 equipas de posse. O Bahia tem... eu concordo em absoluto com o Elton. Se o Botafogo terá os dois melhores alas em conjunto, não é? Os 2 melhores pontas, como vocês falam aqui, em conjunto, talvez o Bahia tenha um dos melhores quartetos de meio campo neste momento. Se bem que o que me parece que fez a diferença nos últimos jogos, o Bahia conseguiu 2 vitórias enormes na Fonte Nova, que eu acredito que o que o Botafogo está a fazer com jogar em casa, o Bahia tem toda a capacidade para fazer em casa, ou seja, que jogar em casa seja um grande fator, um fator preponderante. O Bahia parece-me que está a conseguir construir isso, grande mérito do Rogério Ceni, mas parece-me mais por 2 acertos táticos que não têm nada a ver com o meio campo, que é a aposta em Gabriel Xavier lá atrás. Acredito que seja um dos grandes centrais para o futuro do futebol brasileiro. Gabriel Xavier tem, no meu entender, uma qualidade bastante acima da média, uma maturidade acima da média, e basta ver o que ele já cresceu do ano passado para este ano. É um zagueiro que eu acredito que mudou a forma de jogar e de defender do Bahia. E esse foi um acerto do Rogério Ceni. O outro foi realmente absolutamente inesperado, e por isso todo o mérito para ele, que foi o posicionamento de Everaldo. É surpreendente não só o posicionamento, como o desempenho de Everaldo
de Everaldo nessa função, né? Ele, ao surgir da direita para dentro, é surpreendente para os adversários, e tem funcionado. E eu acredito que essas duas mexidas acabaram por fazer bastante a diferença. Depois as outras é porque realmente saiu o peso dos jogos contra o Vitória, porque parece que o Bahia e Rogério Ceni em particulares ficaram reféns ali dos jogos contra o Vitória. O Bahia venceu apenas um e não se conseguiu afirmar pura e simplesmente contra o Vitória. Uma equipa bastante combativa. Vai ser um jogo muito interessante de entender duas equipas que gostam de ter a bola. É curioso o trabalho, vemos aí na tela os titulares contra o Fluminense. Foi uma vitória num campo muito pesado. Lá está Gabriel Xavier ao lado de Vítor Cuesta, respeitando muito Canu, entendendo que ele é um grande líder dentro de campo, dentro do balneário e dentro de campo. Acredito que essa será a melhor dupla de zagueiros do Bahia, Gabriel Xavier e Vítor Cuesta. E contra o Fluminense foi uma vitória muito importante, um campo extremamente difícil, um adversário extremamente difícil, que também gosta muito de ter a bola, e o Bahia venceu por 1-0. Agora contra o Grêmio foi uma vitória absoluta, foi 1-0, poderiam ter sido 2-3-0 sem problema nenhum, e o Bahia dominou o Grêmio totalmente durante todo o jogo, com essa segurança defensiva que Gabriel Xavier trouxe. Se bem que nesse jogo Cuesta estava de fora e, portanto, foi Canu quem fez dupla e fez um grande jogo. Canu fez uma grande exibição, que é outro grande mérito de Gabriel Xavier. Sendo ele o mais novo, acaba por ser ele a fazer crescer quem está ao lado dele, que eu acho extraordinário e que acho que é uma das coisas que faz dele um valor já seguro no futebol brasileiro. Mas dizia que o Bahia dominou completamente o Grêmio. Arthur Jorge está a trazer outra vez a confiança, o Botafogo de Luís Castro em termos de confiança, mas se o Botafogo de Luís Castro era mestre no contra-ataque, no contra-golpe, no futebol de atacar o espaço e tudo isso, este Botafogo, apesar de estar a voltar a ser forte, é com uma proposta de jogo muito diferente, de posse de bola, circulação, os pontas abertos e a virem depois também para dentro, com muita movimentação lá na frente de ataque. Então são duas propostas muito interessantes. Arthur Jorge a trazer também essa posse, Ceni, se mantiver essas apostas acertadas, acho que vai ser um bom jogo, mas o Bahia realmente demonstra ser ainda muito frágil fora de casa. Uma incógnita, vamos ver, mas um jogo interessante, eu acredito que muito bem jogado. Muito bem jogado, muito bem jogado. Esse jogo também terá transmissão da Flash Score. Estaremos ao vivo, direto do Newton Santos, para a transmissão de Botafogo e Bahia no domingo, 6h30 da noite.